Segunda parte da entrevista com Daniel Moreno, cineasta que é o autor de Reparação, documentário que conta a história de Orlando Lovecchio Filho. Como é que você resolveu, então, o filme em si? Ele conta isso. O fio condutor é a história do Lovecchio contada por ele. Exatamente. E quem mais aparece? Isso. Então, assim, a gente partiu, né? O Orlando foi o mote, foi digamos, o estímulo para contar a história. Então, a partir daí o filme tem basicamente duas linhas. Uma linha é uma reflexão a respeito dos temas, né, do que a gente fala da época, quer dizer, quem era a guerrilha, quem eram esses extremistas de esquerda, o que eles queriam de fato, né? Hoje em dia há uma confusão a respeito disso, quer dizer, lutava todos os, digamos, todo mundo que lutava contra o regime militar lutava por democracia, mas não é bem isso, né? Quer dizer, democracia representativa é uma coisa, muita gente lutava por democracia popular, que é uma outra coisa, que é a ditadura do proletariado e tudo mais. Então, isso é uma linha do filme. A outra linha a gente pegou também um caso, só que aí um caso, digamos, um caso inverso, quer dizer, uma história de uma pessoa também, de uma pessoa comum, e eu não falo pessoa comum de forma pejorativa, quer dizer, uma pessoa que poderia ser qualquer um de nós. Outra. É um brasileiro. É um brasileiro. No Brasil a gente infelizmente tem essa dificuldade de valorizar o indivíduo, né? A gente sempre, não, mas quem você representa? Não, eu represento a mim mesmo só, né? Então, assim, que é uma pessoa que foi preso na época pelos militares, né? E era menor de idade, apanhou e tudo mais, e morreu sem reparação nenhuma, né? Então, quer dizer, a reflexão que a gente tem é o irmão, né? O irmão. Exatamente. O irmão continua perplexo. Ele continua, é uma coisa que mexe com ele até hoje. Quer dizer, toda vez que ele conta a história... Ele não consegue entender. Se ele contar hoje a história, ele vai chorar de novo, né? Porque ele teve com a mãe dele levou ele para procurar o irmão e as pessoas falavam que o irmão dele era bandido e ele, como criança, não entendia aquilo. Então é uma coisa que marcou muito ele. Então, o que a gente tem no filme? A gente tem, primeiro, o caso do Orlando, que é um caso, não é o único, né? Mas é um caso que tem todas essas particularidades, que são pessoas que foram vitimadas de alguma maneira pela guerrilha, pelos extremistas, né? Quer dizer, extremista é extremista, não importa a ideologia. São, né? primos. São primos, né? Eles se entendem de alguma maneira, né? Exato. De uma forma mórbida, mas eles se entendem. Então, então, como ficaram as vítimas da guerrilha de extrema esquerda? Que é uma guerrilha que, repito, não queria democracia representativa, não queria nada disso, né? Assim, isso é a história, a verdade histórica mostra isso. Está nos documentos. Está nos documentos. Não aparece a palavra democracia Nunca, nenhuma vez. Nunca. Isso é reconhecido por eles. É isso, né? Então, quer dizer, isso é uma parte. A outra parte é, muita gente que efetivamente foi prejudicada ou foi perseguida pelo regime militar, até hoje não encontrou reparação justa. Perfeito. Né? Isso é um outro problema. E aí a terceira linha de reflexão que a gente tem é como é a atitude das pessoas que lutaram contra o regime militar hoje em relação a uma ditadura que está aqui, está próxima da gente, que é a ditadura cubana. Exatamente. E aí a gente sabe que é com essa ditadura cubana que é terrível, né? E ela é, quer dizer, persistente, duradoura, não dá mostras de que vá acabar muito cedo, quer dizer, ela é vista com extrema simpatia, né? Assim, com leniência. Pela esquerda brasileira. Pela esquerda brasileira. Exatamente. Né? O Arias, Oscar Arias, da Costa Rica, ele definiu numa frase essa questão, diz assim, se é uma ditadura, se é uma democracia, não tem presos políticos. Isso, se tem presos políticos, não é uma democracia. Exatamente. Ponto. Isso. Precisa ir longe. E quem analisa a situação brasileira no filme? Então, a gente tem alguns depoimentos muito interessantes. Uma análise é muito interessante. A gente tem a análise do historiador Marco Antônio Villa, né? Assim, que ele faz uma análise muito interessante do período histórico, do momento. Como eu falei, eu fiz o filme para aprender, não para ensinar. E eu, descobri coisas que eu não sabia. Quer dizer, a dificuldade, por exemplo, ele mostra a dificuldade que o João Goulart tinha em conviver com a rotina democrática, quer dizer, é uma coisa que ele mostra isso, né? Isso é uma coisa. Muito claro. Ou então o documentário é muito bom. Né? Isso é uma coisa importante. O Demetrio Magnoli também faz uma análise muito interessante a respeito do período. A gente tem sobre Cuba um cara também que tem uma visão muito inteligente a respeito de Cuba, da relação da esquerda brasileira com Cuba, que é o Ipojuca Pontes, né? Assim, então a gente tem, assim, são análises, é o que eu digo, eu fiz para aprender. Eu acho que eu aprendi muita coisa a respeito do período histórico, ouvindo essas pessoas, e uma análise que é uma análise isenta, que é o que a gente queria desde o início. Quer dizer, vamos fazer um filme, vamos fazer por conta própria, a gente não tem que responder a ninguém, nós vamos responder à nossa curiosidade intelectual. Quer dizer, o que é essa história? Quer dizer, será que é isso? Será que é mocinho bandido mesmo? Né? Assim, não é isso, né? Na verdade, a história não é feita disso. Na terceira parte da nossa conversa, vamos falar da trajetória do filme. Estamos conversando com o cineasta Daniel Moreno. Ele é autor de Reparação, documentário que conta a história de Orlando Lovecchio Filho e analisa um período muito importante da ditadura militar.